Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da Capitalizo, mais uma vez aqui com o Daniel para falar a respeito dos indicadores mais importantes da economia. Tudo bem, Daniel? Opa, tudo bem? Tranquilo? Hoje a gente vai falar aí a respeito do IGPM, né, que foi divulgado hoje, e também da taxa de desemprego. Tu vai compartilhar a tela aí, Daniel? Aham. Vai lá? Beleza, toca a ficha aí. Tá. Tá dando para ver? Tá, ok, pode, mete bala aí. Beleza. Bom, hoje a gente vai falar então aí sobre a taxa de desemprego, né, divulgada pelo IBGE, e o IGPM aí, que é divulgado pela FGV. Em relação à taxa de desemprego, é mais um indicador que veio fora do esperado, né, não veio de acordo com a projeção. Então, a taxa de desemprego aí divulgada sobre março, né, ela veio aí com um percentual de 13,1% de desempregados, sendo que a projeção era de 12,9%. Essa projeção aí, a faixa dentro do mercado, tinha pessoas aí do mercado, né, analistas, esperando até uma taxa de desemprego próxima de 12%, 12,2% para ser mais exato. Então, a taxa ela surpreendeu também, é mais um indicador aí que vem surpreendendo de forma negativa, né? Isso aí também muito em função, que a gente já falou em vídeos passados aí da questão da moderação da atividade econômica, né? E também existe uma questão sazonal, né, na questão de empregos temporários, né, que é o que acontece normalmente em dezembro, na passagem de dezembro para o início do ano. Essas vagas temporárias, elas são, então, diríamos assim, extintas, né, as pessoas acabam perdendo o emprego. E também existe a questão que é estrutural agora, nos últimos 3 anos, que vem acontecendo uma não retenção desses funcionários, eles acabam não sendo mais promovidos, né? Realmente, então, é um dos motivos que vem acarretando essa variação do final do ano para o início do ano nos últimos 3 anos. O número de desempregados no Brasil aí, ele gira em torno de 13 milhões e 700 mil, né, acima disso, sendo que a taxa de desemprego ela variou aí, né, ela chegou a 13,1%, e no final do ano passado ela estava em torno de 11,8%. Então temos uma variação aí de 1,3 ponto percentual. Na comparação com o início do ano passado, né, o mesmo trimestre, o primeiro trimestre, nessa base anual ela teve uma variação, então, aí, uma variação negativa, né, diminuiu a taxa de desemprego, sendo que no ano passado, no final de março, a taxa era de 13,7%, então caiu aí 0,6 ponto percentual. Então, na base anual, nós temos, que aí exclui a questão sazonal, né, nós temos aí, então, um ponto positivo. Essa variação, no final do ano passado, corresponde, então, a mais 11,2% de desempregados, aí, que gira em torno de acima de 1.300.000 desempregados, né? E na comparação com o início do ano passado, a variação aí é negativa de 3,4%, sendo que no início do ano passado nós tínhamos 14 milhões e 200 mil desempregados, e agora no final do ano passado era de 12 milhões e 300 mil, sendo que a variação anual essa é de 500 mil, né, menos desempregados, né? Nós tínhamos 14,2, agora nós temos 13,7 na comparação anual. Na questão de pessoas ocupadas, né, nós temos aí 90,6 milhões de pessoas ocupadas, o que corresponde, então, à variação com o quarto trimestre de 2017 é uma queda de 1,7%, e na comparação na base anual, né, com o primeiro trimestre de 2017, então uma variação positiva de 1,8%. Aí, por que, né, que nós tivemos, então, um aumento de vagas aí na base anual, né? Como a gente pode ver no quadro ali embaixo, mesmo nós tendo aí a questão da diminuição de vagas com carteira assinada, né, na comparação anual ali do primeiro trimestre desse ano com o do ano passado, teve uma variação negativa de 1,5%. Só que no mercado informal, né, que são vagas sem carteira assinada, nós tivemos uma variação forte de 5,2%, e trabalhadores por conta própria uma variação de 3,8%. Então, o que nós estamos vendo aqui é
uma diminuição na taxa de desemprego, mas muito em função da questão da informalidade. Então, muitas pessoas aí trabalhando sem carteira assinada. O que a gente já divulgou isso em vídeos passados, afeta também o consumo, né? Afeta a questão do varejo, por exemplo, porque pessoas aí, famílias, acabam consumindo menos pela questão da incerteza, né? Uma pessoa que tem carteira assinada acaba tendo mais certeza quanto ao curto prazo, ao médio prazo, então acaba consumindo mais. Então, tem essa questão de diminuição da taxa de desemprego na base anual, mas existe esse porém, porque, na verdade, tem uma redução de carteiras assinadas e esse aumento de pessoas ocupadas está vindo, então, através da informalidade. Então, olha, o último item é em relação à sazonalidade que eu mencionei, né, e o item anterior à moderação da atividade econômica, são duas questões aí que estão relacionadas, então, a passagem do final do ano passado, 2017, para o início desse ano aí, que afetaram e fizeram aumentar a taxa de desemprego. A questão da moderação da atividade econômica, a gente já falou aí, que no primeiro trimestre, então, nós tínhamos a expectativa que o PIB crescesse 1%, já está se falando em 0,5%, 0,7%, pela questão aí da diminuição da atividade industrial e do consumo também. Aqui no gráfico mostra o desenvolvimento, aqui, a evolução da taxa de desemprego. Nós tivemos aí nos últimos anos, no final de 2014, em dezembro mais precisamente, ali, a menor taxa dos últimos anos, aí, com em torno de um pouco acima de 4%, e a partir dali, junto com a recessão, né, nós tivemos então um crescimento da taxa de desemprego, chegando ao pico, né, ao máximo ali, em torno de 3,7%, né, para ser mais exato, 3,7%, que foi justamente março do ano passado, que é a nossa base de comparação aqui. Então, março do ano passado foi a maior taxa de desemprego dos últimos anos, e a partir dali, então, até seguindo a batida aí da recuperação econômica do ano passado, aí, quando a gente pode ver, a partir de março ali, a taxa de desemprego caiu até o final do ano, e agora nós temos esse repique aí, um aumento aí a partir de dezembro, então, que é algo que não estava, que não era esperado aí pelo mercado. Então, agora passando já para outro assunto aqui, em relação ao IGPM, né? O índice de preço ele desacelerou de abril em abril, né, na comparação com março, né? Ele veio em linha com o projetado. Era esperado aí uma variação, né, nos preços na casa de 0,55%. E, na verdade, aí ele veio com 0,57% e ficou mais ou menos dentro do que era esperado. A desaceleração ocorreu aí porque, em março, o índice de preços, o IGPM, ele havia apresentado uma variação positiva de 0,64%, então nós temos aí uma desaceleração. Na comparação com abril do ano passado, nós temos aí uma questão de inflação hoje, sendo que no início do ano passado nós tínhamos um quadro de deflação, né? Nós tivemos 4 meses de deflação do IGPM, sendo que em abril do ano passado foi a maior variação negativa de 1,1%, e naquela época nós tínhamos um acumulado de 3,37% em 12 meses. Então, como se seguiu aí alguns meses de deflação, hoje nós temos em 12 meses um acumulado de 1,89% do IGPM. Para mostrar que agora nós temos um quadro com crescimento desses índices de preço, o acumulado agora de 2018 já chega aí um pouco acima de 2%. Tá? Em relação à variação do IGPM, né, nós sabemos que o índice de preço ao produtor amplo, né, ele corresponde a 60% do índice, o IPC corresponde a 30% e o da construção civil corresponde a 10%. Tá? Então, como nós podemos observar no gráfico ali, nós tivemos uma desaceleração, né, na questão do IPA, né, que foi o principal aí, fator que contribuiu para a desaceleração do IGPM de uma forma geral. Nós tivemos, então, uma redução forte em alimentos in natura, né, que contribuíram para a desaceleração em bens finais, né, foi a principal variação aí na passagem de março para abril, e em matérias-primas brutas, que foi a maior variação, que já vinha com uma deflação de 1,88% em minério de ferro, e passou agora com uma queda forte no preço aí acima de 9,5%.
sendo que esses dois movimentos tiveram aí, então, foram parcialmente compensados por bens intermediários, né, com destaque aí para combustíveis e lubrificantes, que passaram de menos 2,58 para uma aceleração forte nos preços aí, subindo 5,32%. Então, em relação ao IPA, é isso. Em relação ao IPC, nós podemos destacar a questão de produtos alimentícios, né, que é um item que tem grande representatividade no consumo das famílias aí. Então, passou de deflação de 0,8% para a inflação, então, de 0,18%, principalmente em laticínios ali, que passou de 0,15% para acima de 1%. Então, todo esse movimento aí, com alguns outros itens aqui, como saúde e cuidados pessoais, eletricidade residencial e mais outras classes dentro do IPC, né? Porque 5 de 8 das classes que são mensuradas dentro desse índice subiram, né? Tiveram aceleração em relação ao mês anterior. Já vinham de inflação e a inflação foi maior ainda nesse mês. Então, o IPCA passou aí de 0,14% para 0,31% na passagem de março para abril. Para finalizar aqui, então, o INCC, que tem o menor peso aí, ele variou menos, né? Ele variou de 0,23 para 0,28, teve uma leve aceleração, e ali embaixo, materiais e equipamentos com 0,28, também em linha aí com o INCC, e mão de obra, que estava estabilizada aí, teve uma leve elevação aí de 0,18. Aqui para finalizar com o gráfico aí, para a gente desenhar bem essa questão do GPM, né? Ele vinha lá em 2015, 2016, uma batida forte, entrou ali em 2016 ainda com elevação mês a mês, então com a retração da economia aí, viemos então com um índice fraco no final de 2016 e já com deflação na metade de 2017. Nós já vemos aí então a partir de agosto ali a elevação do índice de preço a partir exatamente ali de agosto. Mas no mais é isso aí. Comentando a respeito desses dois indicadores de hoje aí, Daniel, o primeiro, o de desemprego, né, como tu comentou, ele foi, de certa forma, ele surpreendeu, né, mas isso não atrapalha, as projeções ainda são de recuperação da economia, né? Claro, isso aí é uma variação, óbvio, não era esperada, né? Essa questão da economia, a gente já falou em vídeos anteriores aí, não era esperado que tivesse esse repique aí, mas no médio prazo, até para o fechamento do ano, as nossas projeções ainda são positivas, naturalmente. Isso. E da inflação, acho a mesma coisa, né? Tu já vinha comentando que a expectativa era desde o ano passado, né, parar de cair, aquele cenário de deflação era meio surreal, ainda mais para o Brasil, né? Mas também a inflação não deve incomodar, deve seguir acomodada, continua esse cenário. Até esse cenário de inflação controlada, óbvio, é melhor do que um cenário de deflação, né? Porque a questão, a gente precisa aumentar o consumo, né? Até é um fator que influencia diretamente o PIB. Então, num quadro de deflação, o consumo acaba sendo afetado também, né? E como a gente trabalha com investimentos, de certa forma, aí continua positivo o cenário para juros, então, né? Juros acomodados, claro, né? A tendência é que se mantenha aí até a próxima reunião do Copom, aí ainda tem a expectativa de mais um corte, né? Maravilha, então. Então, continua o cenário de recuperação da economia, inflação acomodada, juro baixo, né? Acho que isso aí eu acho que é mais importante, né? Pro médio prazo aí as expectativas são positivas, né? Maravilha, então. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pessoal, em relação ao que a gente viu hoje, pode colocar aqui nos comentários, pode entrar em contato com a gente também. Obrigado aí, Daniel. Um abraço a todos. Abraço, tchau, tchau.